quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha só o que Deus está falando conosco. Se você foi batizado errado, como você vai poder ver o reino de Deus? Como você vai poder subir no arrebatamento? Você pode ser salvo? Pode, na grande tribulação. E muitos vão ficar para a grande tribulação mesmo, porque a verdadeira não quer buscar a verdade, é muito religioso. A minha igreja está certa. Seja qual for a placa de igreja, eu não vou pela igreja. Igreja somos nós. Deus nem habita em templo feito por mão humana. Deus habita no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa mente e na nossa adoração. As igrejas têm que ter, mas pregando a verdade de Deus. Então, assim, quem é religioso, então vai ficar aí. E vai saber que eu estou falando a verdade quando o anticristo estiver sendo perseguido pelo anticristo. Vai falar, eu deveria ter falado, ouvido aquele mensageiro que Deus levantou ele, né, para trazer a mensagem. Mas em nome de Jesus você vai ouvir essa mensagem e vai ser tocado e vai ser liberto em nome de Jesus e vai ser batizado da maneira correta. Então a Bíblia está falando aqui que não vai. Como você vai cear lá na mesa do Cordeiro, no banquete, no reino do céu? A Bíblia está falando aqui não. Se você não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, o arrebatamento não é para você que está batizado errado, com um galinho de coisa. Ou não em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. Então, Nicodemos, que era mestre da lei, não sabia. Jesus tem que nascer de novo. É o que eu estou falando aqui, é o que Jesus falou. Eu estou repetindo as palavras do mestre, que me chamou, que é ele que me capacita para trazer a palavra dele. Versículo 8. O vento sopra onde quer e você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Replicou-lhe Nicodemos, como pode acontecer isso? Até agora ele não estava entendendo. E tem coisas que eu estou falando que Jesus me deu, que a maioria não está entendendo, mas não tem problema, eu continuo falando. E explicando, uma hora entra, em nome de Jesus. E explicou-lhe Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Sendo falando que de assuntos da terra não me credes. Como creres se vos falar dos celestiais? Então você vê que aqui dos celestiais, né? Porque lá no céu tem um anjo com 4 caras, com 4, 6 asas, e ainda tem uma mão onde tá. Imagina se Jesus falasse disso aí, e aprofundasse mais, que tem mais lá no céu. O cara pirava, porque se você está falando das coisas terrenas e não está entendendo, imagina da celestial. Se falasse da safira, do lago, que está lá, que passa debaixo do trono do nosso Pai. Então, assim, falasse que não tem mais morte, que não tem mais tristeza, que não tem mais agonia, muitas coisas ele ia pirar. Então, Jesus nem aprofundou. Tem coisas que eu não posso aprofundar, porque as pessoas também não vão entender. É só mais um pouco mais para frente. Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. O Filho do Homem que está no céu. Versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Na verdade, quando você vai para Números está explicando a respeito que Moisés levantou a serpente porque o povo estava murmurando muito. Reclamava de água, reclamava que ia morrer, reclamava da comida, reclamava de tudo. E nós não podemos estar reclamando de nada, que Deus já me deu foi muito mais pra gente, né? Então assim, aí Deus enviou uma serpente que picava o povo. Aí morreu muita gente, até o povo. Na verdade, Moisés foi orar e Deus falou, faz uma serpente de bronze, onde ele fez, ergueu ela, representando Jesus, para que
as pessoas que olhassem para aquela serpente não morriam, era curada. E hoje em dia, você olha para Jesus, não olha mais para o homem, porque o homem está do mesmo jeito daquela época, está pior ainda hoje em dia, né? Então é isso que está acontecendo hoje em dia. Então, nós temos que olhar para Jesus e seguir a Bíblia, não o homem, porque se você seguir o homem, você vai para o abismo. Jesus disse, eles andarão por muitos e muitos lugares, fazendo os discípulos e se tornando 2 vezes pior do que eles para o inferno. Por que 2 vezes pior? Porque tem a pessoa e tem o outro, porque ele prega heresia e você acredita e continua indo para o inferno do mesmo jeito. Então, não é brincadeira o que Deus está nos trazendo, é a respeito de batismo da maneira correta, né? Versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o cara fala, eu já creio em Jesus, estou salvo. Calma aí. Tem que perseverar até o fim. Como que você está salvo ainda? Se você continuar fazendo as coisas mundanas, se você crê na palavra dele, que ele fala não mentir, não roubar, faz as coisas certas, faz o culto do jeito que está. Então, se você crê nele, você começa a obedecer a ele, não começa a fazer do nosso jeito. Então, é aí que está a palavra, eu já estou salvo, então eu vou fazer o que eu quero. Negativo. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus e é escravo de Cristo. Não pode fazer, beber, mentir, se prostituir, nada. É mentira do inimigo. Mas em nome de Jesus cai por terra. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê nas Escrituras, se você crê em Jesus, você tem que crer nas Escrituras, que Jesus... Você pode fazer o culto na sua casa? Pode, à luz da Bíblia, porque Deus me deu. Você pode ir para a igreja? Você também pode ir para a igreja. Mas se você estiver numa igreja amaldiçoada, você, na verdade, acaba tendo só o caminho errado para ir. Porque você deu ouvido à doutrina de Balaão, não à doutrina de Jesus Cristo. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então, Jesus não tem outra, não é através de Maria, não é através de João, não é através do pastor, não é através do padre, não é através de mulher, de filho. Você vai através de Jesus quando você quer Jesus verdadeiramente. Foi ele que morreu naquela cruz e ressuscitou e vivo está aqui. Ele falou, quando tiver 2 ou mais ali no meu nome, ali estarei. Mesmo estando distraído no culto, né? Brincando com as coisas. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Então, quando vem alguém pregando a verdade, se levanta um monte de gente, mas cai tudo por terra, porque Jesus derrubou tudo naquela cruz. Morte, inferno, diabo, todo mundo. E ressuscitou no 3º dia e todo o poder foi dado para ele nos céus e na terra. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz. Então tem muita gente odiando quem está pregando a verdade, e eu já sei por que é. Mas isso não me atinge, porque eu estou firme na rocha. Essa rocha é nosso Senhor Jesus Cristo. E não se aproxima da luz. Então não quer a verdade. A gente está pregando a verdade e não quer a verdade. Está querendo a mentira, quer voltar para o lixo. Temendo que as suas obras seja exposta. Então, quando o cara é o lobo e chega alguém que descobre que ele é lobo, então ele fica furioso. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então eu vejo o pastor Vandes, né, lá do Paraná, ele mostra para que é as ofertas, como que é feito para a obra lá de Deus. Então, ele mostra